Fala, meu aluno, tudo bem com você? Aqui é o professor Oswaldo Dias e hoje nós vamos ter uma aula sobre Adolf Hitler. Sim, vamos falar a respeito deste que marcou época e marcou a história da humanidade. Bom, eu gostaria de dizer que se você fugiu das aulas de história, fique e você vai aprender um pouquinho mais a respeito. E se você nunca fugiu e gosta de história, fica aqui, eu vou te entregar um bom conteúdo, uma boa aula, beleza? Bom, é isso. Então vamos lá então. Falar de Adolf Hitler, né? Ou seja, Adolf Hitler foi considerado por muitos como um dos maiores vilões da história. Ele nasceu no dia 20 de abril do ano de 1889, né? O seu pai chamava-se Alois Hitler, né? E era um inspetor de alfândega da cidade de Braunau, ou seja, na Áustria. Como queria, né, se tornar artista, Hitler candidatou-se em 1907, né, à Academia de Belas Artes de Viena, mas, né, não teve sorte e em 1908 seu pedido foi recusado. Né, como ele passava a maior parte do seu tempo livre, né, com ocultistas e extremistas dos dois lados de espectros políticos, né, acredita-se que essa convivência tenha influenciado o seu desenvolvimento, né, na questão intelectual e reforçado o seu ódio pela classe média, principalmente por pessoas de descendência judaica. Quando a Primeira Guerra Mundial aconteceu entre 1914 e 1918, teve então o início, né, o Hitler tentou entrar para o exército austríaco, mas foi rejeitado. Em seguida, ele conseguiu se alistar no exército alemão, inclusive, né, devido à sua bravura, ele chegou ali a ganhar a Cruz de Ferro, mas depois do fim da Primeira Guerra, como tantos outros, ele também não conseguiu, né, arrumar emprego. A Alemanha, no pós-guerra, passava-se por uma transformação social e um colapso da monarquia, né, e também da economia, tornara-se o terreno fértil para o crescimento de filosofias extremistas, né, onde se tornou um dos primeiros membros, né, do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, abreviado, né, como nazista. Então, o Partido Nacional, né, dos Trabalhadores é onde o Hitler vai então começar ali a sua carreira política. A depressão econômica mundial iniciada em 1929 tornou possível aos nazistas os avanços políticos em meio, né, ao descontentamento do eleitorado alemão, que aos poucos, né, eles passaram a ser reconhecidos como um legítimo partido político. E Hitler, né, que era um orador brilhante, começou a se destacar e receber então aí vários apoios. Foi no ano de 1933, né, o partido nazista era tão poderoso como que o presidente, né, da Alemanha, Paul von Hindenburg, né, de 1847, onde ele nasceu, 1934, ano que morre, né, se viu forçado a apontar Hitler, né, o Adolf Hitler, como chanceler da Alemanha. E imediatamente, né, ele começou a se valer de sua nova posição para derrubar, né, Hindenburg, né, e assumir então o controle ditatorial da Alemanha. Então ele decidira também a rearmar, né, militarmente a Alemanha e reafirmar seus interesses territoriais na Europa. Então, o que vai acontecer em março de 1938? Hitler vai anexar a Áustria, né, tornando-a parte da Alemanha. E um ano depois, em março de 1939, as suas tropas tomaram o controle da Tchecoslováquia, embora a Inglaterra e França, né, tenham se posto abertamente à investida, né, alemã, eles não tomaram nenhuma iniciativa para tentar evitar uma guerra. Então, o que vai acontecer no dia 24 de agosto de 1939, a Alemanha, né, decide então assinar um pacto, né, de não agressão com a União Soviética. E no dia 1º de setembro assinou um pacto, após assinar esse pacto, né, no dia 1º de setembro, ele vai desferir, né, um ataque em grande escala sobre a Polônia. Ele primeiro assina um pacto e na sequência ele já invade a Polônia, ou seja, no dia 3 de setembro, Inglaterra e França então vai declarar que o estado de guerra já se constituíra por 2 dias e era o início então da Segunda Guerra Mundial,
que aconteceu entre 1939 a 1945. Então, a Segunda Guerra Mundial se dá quando Hitler invade a Polônia. Até então, quando ele tinha anexado a Áustria, nada aconteceu. Os países europeus, Inglaterra e França, nada disseram. Porém, quando ele assina um pacto com a União Soviética da não agressão, mas na sequência invade a Polônia, aí está se declarando então a Segunda Guerra Mundial, que vai de 1939 a 1945. Os 2 primeiros anos de guerra foram assim, marcados por grandes sucessos militares das forças alemãs. A França caiu em questão de semanas. Em 1940, embora a Inglaterra não tenha chegado a ser invadida, o poder militar da Europa era totalmente nulo. Ou seja, a dominação de Hitler na Europa ela vai durar de 1941 a 1944, quando os aliados anglo-americanos tomaram bases importantes na França e na Itália, e os exércitos soviéticos, por exemplo, forçaram os alemães a recuar do leste europeu. Já no início de 45, por exemplo, os alemães estavam ali defendendo de forma desesperada o seu próprio território, e em 7 de maio a guerra estava acabada. O espírito de Hitler, por exemplo, entre 39 e 42, tinha sido de um invencível otimismo, ou seja, seus planos eram planos para um império germânico, ou Reich, na Europa, que durasse 1000 anos para realizar o seu sonho de um Reich radicalmente ou racialmente puro. O ditador criou uma rede de crematórios para a execução em massa de judeus, ciganos, pessoas deficientes e outros povos considerados por eles indesejáveis. Entre o ano de 43 e 45, Hitler foi se tornando uma pessoa cada vez mais deprimida e irritada. Ou seja, ele passou também a se envolver com crenças ocultas e acreditar que uma forma de magia negra combinada com misteriosas armas secretas poderia então salvar a Alemanha da derrota. Porém, no dia 30 de abril, tudo indica que ao mesmo tempo em que os exércitos soviéticos cercavam Berlim, a capital da Alemanha, que havia se escondido, onde Hitler havia se escondido numa casa-mata, fortificada, logicamente, nos subterrâneos de um prédio de Berlim, ele assassinou Eva Braun, a sua amante de longa data, com quem havia se casado pouco tempo depois. E depois, na sequência, Hitler tirou a sua própria vida. É isso. Esta foi a nossa aula de hoje sobre um pouco da vida ou da história de Adolf Hitler, aquele que foi o grande líder ali da Revolução da Guerra, da Segunda Guerra Mundial, que aconteceu após a invasão da Polônia no ano de 1939. É isso. Se você gostou desta pequena aula de história, mais grande na sua importância, sobre quem foi Adolf Hitler, só tem uma coisa a dizer. Comenta aí embaixo, deixa o seu like e inscreva-se no canal. Professor Oswaldo Dias fica por aqui e eu vejo você na próxima aula.